E vamos agora, não faço mais comentários, para pensar já a Ana, que nos traz um olhar sobre outra cidade de uma dimensão totalmente distinta, mas que também agora está, digamos, sob a atenção de se ter descoberto uma outra riqueza natural, neste caso o petróleo, e provavelmente isso tem impacto grande naquilo que a Ana nos vai contar. A Ana Fernandes, obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Um agradecimento especial à organização por permitir criar este espaço de reflexão e pelo carinho com que somos sempre aqui recebidos. Esta reflexão incide nas políticas de qualificação de áreas urbanas de assentamento precário e nos programas habitacionais para populações com baixos rendimentos. Pretende-se aqui demonstrar como parte significativa destas ações, que se propõem combater a exclusão social, se deparam com equívocos e desfazamentos decorrentes de falhas de percepção e de diagnóstico, de falta de diálogo, de pressões de financiadores e de ilusões e concepções distorcidas de necessidades e vivências, que limitam enormemente o seu impacto. Não está, portanto, em causa a sua importância, que é inquestionável, mas antes a sua adequação, os mecanismos que a gerem, as suas prioridades e os meios para que elas possam, de facto, atender a quem necessita, processo de afinação para o qual nós podemos contribuir. Foca-se aqui no arquipélago de Santo Tomé e Príncipe, onde pela sua reduzida escala se poderia pensar que a questão da exclusão urbana pudesse ser irrisória, ou que a implementação de políticas redistributivas pudesse ser mais fácil do que noutros contextos onde a pobreza atinge uma maior escala. Pelo contrário, pretende-se aqui demonstrar não só como se repetem equívocos patentes noutros territórios, perpetuando assim as situações de maior precariedade e distanciando-se das necessidades, mesmo face a ações bem-intencionadas, mas também discutir como esses equívocos demonstram ser transversais e estruturais e implicam uma reflexão profunda sobre os meios e papéis de cada interveniente nesse processo complexo, que é o de lutar por um efetivo direito à cidade. Esses desfazamentos, aqui ilustrados a partir de um microcosmos, poderão, portanto, trazer para a discussão algumas questões comuns, e é com esse intuito que se espera que este pequeno contributo possa ser útil para um debate mais alargado. De facto, São Tomé detém uma herança socioeconómica de profunda fragmentação e desestruturação. Como a ocupação colonial do arquipélago de São Tomé e Príncipe se baseou principalmente no comércio transatlântico e no cultivo de culturas rendeiras, como a cana-de-açúcar, café e cacau, este território herdou, assim, uma economia baseada na agricultura de trabalho intensivo, realizado primeiramente por escravos e mais tarde por mão de obra contratada, moldando uma sociedade profundamente hierarquizada e dispar no acesso a recursos. A modernização e o apoio social do Estado Novo não colmataram essas lacunas e, apesar dos esforços, o regime de orientação socialista de pós-independência também não conseguiu reverter a disparidade social. Esta herança é assim evidente na atual incidência de pobreza e na fragmentação social que subsiste neste território. A urbanização acelerada nas últimas décadas acentuou a precariedade urbana. Da reduzida população nacional, cerca de 187 mil habitantes, 2/3 encontram-se abaixo do limiar de pobreza e 70% das habitações não têm condições básicas. Grande parte destas construções acabam por ser autoproduzidas e, ainda que frágeis, respondem ao ritmo incerto dos rendimentos das populações mais pobres, por vezes apoiadas por sistemas de microcrédito comunitário, face à inexistência de alternativas. A terra, parcialmente nacionalizada na pós-independência e em parte redistribuída, constitui um fator igualmente desafiante na luta pela equidade. Multiplicaram-se os meios de uso e propriedade do solo, sobrepondo-se os registros e as tutelas para a sua regulação, ditando uma gestão caso a caso que limita as estratégias de articulação coletiva e facilita a criação de situações de abuso e proveito individual. Perante uma economia nacional voltada para o turismo e, portanto, para o lazer e conforto direcionado a clientes estrangeiros, acentuam-se as disparidades, proliferando os investimentos privados e escasseando os apoios sociais e as capacidades de atuação pública. De facto, perto de 90% do orçamento do Estado do último ano foi suportado por ajuda externa, cerca de metade por doação e outra metade por empréstimo, perpetuando-se a dependência, a fragilidade das estruturas públicas e a volatilidade dos apoios. Assim, embora aqui se apresente apenas uma visão simplificada, os esforços na luta pelo direito à cidade e pelo direito à habitação parecem ser marcados por uma grande fragmentação e setorização. À semelhança de outros focos de intervenção, a rara requalificação de zonas de assentamento precário tem vindo a ser operada no âmbito de projetos setoriais, nomeadamente nas áreas de saúde ou de estradas, ou ainda através de ações pontuais com intuitos eleitoralistas.
intervindo de forma restrita e desperdiçando oportunidades para amplificar o impacto nas habitações e nos bairros. A oferta pública de habitação, promovida através do Instituto Nacional de Habitação e Imobiliário, tem incidido essencialmente na provisão de fogos através de programas de renda resolúvel direcionados a funcionários públicos. Tal como reconhecido pelos próprios técnicos do Instituto Público, este organismo acaba por não dar resposta ao setor da população de menores rendimentos, face a pressões das entidades financiadoras que dão preferência às ações com retorno económico do investimento. Surgem ocasionalmente outros programas e experiências que, de uma forma ou de outra, promovem melhorias no ambiente construído, envolvendo diversos parceiros no processo. No entanto, muitas destas iniciativas decorrem de projetos das mais diversas áreas de intervenção. Exemplo dessa situação é o projeto do Muquinquim, que promoveu a habitação de custos controlados e técnicas alternativas de construção no âmbito de um projeto de adaptação às mudanças climáticas. Nestes casos, a habitação ou o bairro não constituem o foco da ação, mas antes um dos resultados indiretos de uma estratégia direcionada a outros fins, assumindo assim um papel irrisório no âmbito geral. E subsiste a inexistência de uma estratégia social abrangente. Face a essa escassez, o investimento privado promete oferecer as tão desejadas respostas tanto às classes média e alta, como igualmente a populações de menores rendimentos. No expoente máximo desse intuito, o projeto Expo Gonga, anunciado como a nova cidade de São Tomé, surgiu no final do ano passado, fruto de um consórcio entre uma empresa angolana de investimento, uma construtora chinesa e a participação pública nacional, sendo a proposta desenhada por um ateliê cabo-verdiano. Embora não tenha sido divulgada suficiente informação relativamente à habitação de interesse social, deixava-se intuir que esta ação estaria a cargo da promoção pública, repetindo o sistema de renda resolúvel que até agora é implementado e que, aliás, não consegue abranger os 2/3 da população abaixo do limiar de pobreza. Este projeto foi, entretanto, suspenso face a uma mudança de legislatura, mas aguardam-se desenvolvimentos deste processo e fica a ausência de respostas verdadeiramente direcionadas às necessidades existentes. Aqui surgem diversas inquietações, que decorrem não só destes exemplos, mas igualmente da sua detecção em tantas outras situações, embora por vezes com expressões diferenciadas, mas em todo o caso acarretando consequências comparáveis. De facto, a questão mais visível é a dispersão e arbitrariedade das ações, refletindo a dificuldade em colocar em discussão, de forma extensiva e abrangente, uma real política social de combate à exclusão, atuasse antes, repetidamente, por reação ou por oportunidade, em resposta a candidaturas a financiamento, à disponibilidade de financiadores ou à ação de terceiros. Adicionalmente, a atuação por via indireta e, por vezes, aparentemente arbitrária e imprevista, ou seja, mostram-se como experiências de habitação com preocupações sociais, acabam por ser incitadas no âmbito de iniciativas ambientais, como a requalificação de áreas urbanas vulneráveis é operada através de projetos de saúde ou manobras de visibilidade eleitoral. E, em oposição, como as políticas que deveriam ser de âmbito social acabam por ter um caráter praticamente enquadrado no mercado imobiliário. Uma outra inquietação é a ideia de Frantz Fanon, que aponta como, face a um total desconhecimento das necessidades ou a erros grosseiros de diagnóstico, se recorre a uma terapêutica aproximativa. Assim, perante um desconhecimento das matizes e da heterogeneidade da pobreza, e em especial da vivência dos mecanismos adotados pelas populações de menores rendimentos para contornarem a sua situação, se propõem opções que de facto não constituem soluções para elas, falhando o alvo. Será, portanto, essencial compreender que uma renda de 100 euros, que parecerá irrisória aos olhos de um qualquer assalariado com ordenado modesto, mas estável, não se coaduna, de todo, com as necessidades de alguém que vive da economia informal, pela própria natureza e imprevisibilidade dos seus rendimentos. Como este desfazamento recorrentemente não é de todo percepcionado, recaem as ações debaixo de um amplo carimbo de interesse social, que, independentemente de realmente reverter as situações mais gravosas, antes legitima e perpetua um modo específico de atuação. E é com facilidade que os discursos em torno das políticas sociais acabam tão recorrentemente por ser colocados num plano genérico, confundindo e justapondo ofertas dispares de habitação ou de qualificação urbana, sob um mesmo enunciado, quer alcance ou não as populações que se propunha atingir. E, finalmente, mais inquietante ainda, será perceber como as decisões de prioridades e estratégias de intervenção são tão recorrentemente adotadas por entidades financiadoras e de acordo com a sua própria agenda, o que pode implicar a prioridade de fatores de visibilidade ou retorno de capital,
entre outros aspectos, em detrimento da missão e do alvo que se propõe atingir. E como, face a uma ausência ou fragilidade dos mecanismos de pressão da sociedade civil e dos quadros técnicos, da sugestão de uma estratégia alternativa ou da justificação de outras prioridades, estas decisões são materializadas sem real percepção do seu impacto ou do seu desfazamento, repetindo equívocos sempre cunhados como ações de interesse social. Face a essas inquietações, propõem-se alguns pontos para reflexão, esperando que possam de alguma forma contribuir para a discussão de caminhos para políticas mais adequadas. Uma vertente importante será a necessidade de inverter o processo, construindo a visão, ou seja, com base em diagnósticos mais aprofundados, antecipar a reação e a resposta a oportunidades com a definição de orientações, definindo à partida e de forma clara estratégias de atuação extensivas e adequadas às várias escalas dos problemas. Tal implicará igualmente propor e ter em mente, em cada atuação, a visão multifacetada e os vários pilares da estratégia global, angariando cada ação para uma lógica conjunta. Será também necessário desmontar o sentido de fatalidade e de inércia dos procedimentos de atuação já implementados, de forma a evitar a repetição de erros e equívocos, refletindo, avaliando e aprendendo com o que já foi feito, afinando a cada passo a forma de atuar. Será essencial procurar soluções e não cuidados paliativos. Primeiramente, na própria percepção dos problemas e nos discursos para os encarar, desmontando o uso automático e impensado de uma linguagem carregada de integrados, sustentáveis, participados, mas compreender o risco destas ideias camuflarem a opacidade e a heterogeneidade da realidade, promovendo soluções genéricas e nem sempre ajustadas a cada local específico. Será necessário decompor esses conceitos, adequá-los, operacionalizá-los, torná-los de facto sensíveis. E assim, seguidamente, lutar por uma forma de atuação que não seja uma qualquer responsabilidade social genérica, mas antes a responsabilidade social adequada àquele local, às pessoas e às necessidades onde atua. Será assim necessário ser mais sensível à escala, à incidência da pobreza e aos mecanismos que tentam contorná-la e propor o leque necessário de soluções para as diferentes exigências das mais diversas realidades. E, finalmente, e em paralelo, será essencial atuar no plano do fortalecimento da discussão civil, e em especial no envolvimento das populações residentes e dos beneficiários das políticas redistributivas, em contínuo, mas também em cada ação, reconhecendo a sua importância para informar os diagnósticos e para tomar parte nas decisões que de facto lhes dizem respeito. Neste processo, a mobilização civil poderá igualmente exercer pressão sobre as autoridades reguladoras para cumprirem as suas responsabilidades numa gestão mais equitativa dos recursos coletivos, assim como para a compreensão de que, mesmo face à limitação de meios económicos, a administração pública tem de facto o poder e a obrigação para gerir e orientar as ações de diferentes intervenientes em prol do bem comum. E esse é um trabalho conjunto e um papel que nos cabe também a nós, investigadores e profissionais, arquitetos e urbanistas, profissionais e técnicos das mais diversas áreas disciplinares, trabalhadores de todas as artes. E como dizem em São Tomé, estamos juntos. Muito obrigada.